Pai do Senhor, irmãos, estamos alegres de estarmos aqui nessa oportunidade. Vocês têm coragem ainda de cantar? Tem força? Então fica de pé, canta comigo. Hino 214. Parece que não é um hino de piada para essa noite, mas é sim. Estou dando bastante roupa. Ajudem a cantar, cante comigo, né? Nosso Redentor foi preparar um lugar de repouso esplendor, para que nem te chorem para descansar nossos saltos E daí? Mas e daí? Não, mas vocês falando o que aconteceu? Não, não foi isso que você falou, não. Não foi isso, não. Você falou que quando começaram a falar de Jesus, descobriu que ele é desviado e ele desejou. Aleluia! Ele desejou. Desejou o quê? A voltar. Por que ele desejou voltar? É uma resposta. Por que ele desejou voltar? Porque falou, está certo. Saudade. Por que ele desejou? Saudade. Eu vou voltar, cara. Aleluia! Eu vou voltar para Jesus. Mas por quê? Saudade. Pastor Maurício disse que é saudade. Saudade de quê? Casa do Pai. As respostas ali não, mas sabe qual é a resposta justa? Ele desejou voltar porque ele conhece Jesus. Você só deseja aquilo que você conhece. Geralmente, deseja o que conhece. Aleluia. Ninguém deseja algo que não conhece, que não sabe. Eu estou desejando o quê? Não sei. Então não está desejando. Então ele desejou voltar para Deus que ele conhece. Aleluia! Falou, despertou um desejo nele de voltar a fazer o que ele fazia. Aleluia. A de se relacionar com Deus. Acabamos de cantar aí. Desejamos ir lá. Desejamos ir lá. Por que
que nós desejamos ir lá? Porque alguém nos prometeu um lugar. E esse alguém, a gente se relaciona com ele e ele é fiel e verdadeiro. E esse alguém já nos faz sentir este lugar pela fé. Pela fé, nós desejamos. Porque nós conhecemos o céu já. A Bíblia descreve ele, pela fé nós conhecemos ele. Por que vocês estão no culto nessa noite? Por que vocês vieram aqui? Por quê? Desejamos mais de Deus. Deseja mais de Deus? Você, missionário, por que você está aqui? Você acabou de cantar? Para adorar? Sabe que nós estamos aqui? Porque nós temos desejo de estar aqui. Desejo de estar juntos. Desejo de adorar. Desejo de congregar. Desejo de ouvir Deus falar. Desejo de abençoar. Glória de ser abençoado. Desejo de falar com Deus. Desejo de ouvir Deus. É desejo. Desejo. Deus, mas eles, o que está fazendo aqui, Deus? Você vê que só para ver como é que está, é adorado, né? Está glória a Deus. Um desejo de vir aqui. Independentemente da motivação, desejou vir aqui. Desejo. Eu não consegui terminar o estudo que estou fazendo sobre a identidade do cristão. Aleluia. Então eu quero trazer esse estudo de qualquer maneira, que é muito importante. Mas já tem uns 3 dias que essa palavra sussurrou no meu ouvido, era uma meia-noite. Desejo, esse negócio está me não atormentando, mas está me instigando. Aí eu pensei, que desejo. Aí Deus falou, a vida do ser humano, ela gira em torno de desejos. Eu falei, então fala alguma coisa comigo. Desejo. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 1. Aquilo que Deus der, a gente fala. Eu não tive tempo de examinar mais, mas algumas coisas eu anotei agora, na hora de sair, nós estávamos trabalhando, aquela correria ali para inaugurar aquela restaurante, em nome de Jesus, dia 13 já marcamos. Então tem poucos dias, né? Hoje é 26, parece, não é isso? Praticamente temos aí, vamos dizer, 15 dias para terminar o madeira, fazer a pintura daquele tudo, fazer instalação hidráulica, um monte de coisa, colocar lâmpada, arrumar púlpito, muita coisa, não é? Eu estou sozinho, o pastor Nivaldo me dando a mão, mas Deus, Ele conhece. Eu gosto muito de passar horas estudando a palavra, mas não deu tempo, mas já está essa palavra aí no coração, já anotei algumas coisas aqui. Talvez vai ser um pouco enfadônica, porque nós vamos repetir muito essa palavra desejo, mas no final, presta atenção, vocês me acompanham, porque no final tem uma palavra rema para a gente, tem uma palavra, tá bom? Mas o que vocês vão ouvir, vocês já sabem, só que a gente precisa discipular as pessoas, a gente precisa ensinar outras pessoas, e quando as palavras vêm inculcadas dentro da nossa mente, fica mais fácil para a gente falar. Nós, na área de evangelismo, nós não temos dificuldade, de verdade, porque a gente conhece todo o plano de salvação. Nós não precisamos preparar mensagem sobre salvação, porque onde se abrir a Bíblia, Deus está falando de salvação. É fácil pregar sobre isso. Quando fala de santidade, é um pouco difícil, porque é uma palavra comprometedora. Enfim, quando fala de batalha espiritual, está bem. Mas evangelismo, a gente já conhece todo o plano de salvação. Então tem coisas que a gente conhece bem. Então vamos lá, capítulo 3 de Gênesis, versículo 1 em diante. Ora, a serpente era mais astuta de todos os animais do campo. A serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que disse Deus, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis,
Porque Deus sabe que no dia em que dele comer, disse, se abrirão os vossos olhos, se abrirão os vossos, não é o teu, os vossos. Olha o plano, ele já estava avisando o Adão ausente já. Abrirão os vossos olhos. No dia em que Deus comer, abrirão os vossos olhos. E sereis como? Marque essa palavra aí, como Deus. Sereis como Deus, sabendo bem e o mal. E viu a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável, vamos colocar ali, desejável aos olhos. E a árvore, agora sim, era desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Vamos parar por aqui. Sobre a palavra desejo, eu disse que Deus falou comigo, a vida do ser humano, ela gira em torno de desejos. Ali estamos solteiros, você deseja casar? Deseja. Vai acabar casando, porque deseja. E você? Também deseja? Vai acabar casando. Você, Fábio, deseja casar? Porque eu não vou perguntar não, que já está desejando, já está começando, já preparado. Aleluia! Desejo é algo que Deus colocou dentro do coração do ser humano. A Bíblia diz que Ele criou todas as coisas. E lá no versículo 26 do capítulo 1, depois que Ele fez tudo, vendo que era bom, Ele disse, façamos o homem, conforme a nossa imagem e semelhança. E quando Ele terminou, Ele disse, é muito bom. Tem uma expressão bíblica, não sei onde você diz, e é muito bom. E Deus viu que era muito bom. Tudo era bom, mas o homem era muito bom. Agora, por que Deus fez o homem e a mulher? Não, Ele fez porque não tinha ninguém para dominar, e Ele colocou o homem com esta missão, com esse objetivo. Tanto é que Ele diz, domine sobre tudo. Aí nós chamamos o homem, e é realmente a coroa da criação. É a obra mais importante, porque tudo que Ele fez teria pouco ou nenhum senso. O homem deu senso a toda a criação. Mas Ele disse assim, façamos plural. Não é isso? Tinha o Pai, nós cremos que tinha o Filho, o Espírito Santo, aquele que movia sobre a face das águas. Mas por que Ele fez? Deus desejou. Não é um desejo? Já fiz tudo, agora eu desejo fazer alguém conforme, ou nós desejamos fazer alguma coisa conforme a nossa imagem. Mas por que Ele desejou? Porque Ele precisava de alguém que dominasse, que o representasse. Então Deus desejou fazer o homem. Nós somos planos de um desejo de Deus. Nós somos planos de um desejo. Então o desejo é algo que nasceu, que vem de Deus. Que vem de Deus. Por que Satanás ele foi deposto? Porque ele desejou. Então lá no coração dele, antes dele cair, já estava o desejo. Só que ele não soube dominar. Eu serei igual. Ele desejou. Agora nós temos lido aqui que Satanás aparece, o diabo, conversa, e infelizmente Eva não vigiou. Ela não conseguia discernir que aquela voz era desconhecida. Eu até disse uma época aqui que nós precisamos fazer atenção com vozes que chegam aos nossos ouvidos. Tem vozes que parecem soar muito bem, vem da parte de Deus, é diabo puro. Não, mas não é assim que diz. Não, Ele falou para não comer, porque no dia em que vocês comerem, vocês serão como Deus. Mas Ele já tinha provado a ser Deus. Eu serei como Deus.
serei Deus, está escrito lá, Ezequiel 28, eu serei Deus. Aí a Bíblia diz que ela ouve e cria um diálogo com um personagem desconhecido. Ela ouviu. Mas o problema não foi no ouvir a voz dele somente. Está um pouquinho atrás. A Bíblia diz que no diálogo, quando ele disse, mas é assim que disse Deus, não comerei de toda a árvore do jardim? Disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores comeremos, mas da árvore que está, ou seja, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Ela sabia ou não que havia uma árvore especial lá no meio do jardim? Lógico que ela sabia. Deus havia chamado ela, Adão, e disse, olha, todas essas árvores aí, frutíferas, vocês podem comer. Só que do fruto da árvore que está no meio, que não coma, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Ela estava ciente, ela conhecia a árvore que estava no meio do jardim. A árvore não era desconhecida. Me acompanhe, esta árvore ela sabia muito bem. Certamente Adão falava com ela e ela falava com Adão. Mas interessante, a árvore que estava no meio do jardim, aquela árvore é diferente das demais. E talvez no diálogo dela com ele e dele com ela, ele se perguntava, mas por que Deus disse que nós podemos comer de todos os frutos, de todas as árvores, menos do fruto da árvore que está no meio? O que tem naquela árvore? O que tem naquela árvore? Talvez tinha essa interrogação. Talvez chamou a curiosidade, a atenção deles. E Satanás, ele entra na serpente, sabendo que Deus colocou desejos no coração do ser humano, e que desejo nasceu no coração de Deus. O desejo é algo que Deus colocou no ser humano. Ele falou, vou explorar o desejo. Mas esse desejo, ele está ligado a algo, ao conhecimento. Eles eram cientes que aquela árvore não podia ser tocada. Tinha tanto fruto, porque ele tinha que comer daquela. Você já entraram em um pomar cheio de frutos? Vamos comparar 3 pés de laranja, mas tem um que tem a laranja mais bonita. Você larga os outros 2, vai exatamente naquele. Mas não é tudo laranja. Por que tem que comer daquele? Porque é mais bonita, é mais desejável, chama mais atenção. Aí, essa palavra desejo é tão comum que... Aí eu peguei e fiquei olhando. Olha, mas desejo. O sinônimo, olha só. Interesses. Desejo é vontade. Desejo é querer. Desejo é aspirações. Desejo é atração. Desejo é ser tentado. E eu disse aqui que o jovem que vocês deram carona, ele teve desejo, mas é quando ele ouviu falar de algo que ele conhecia. Lá, casa de Deus, culto de adoração, eu conheço, eu já cultuei, eu já adorei. Aí os irmãos falando de Jesus, eu falei, mas eu quero voltar para Jesus. Ele desejou aquilo que ele viu, que ele conhecia já. E aqui ela já conhecia da árvore. Ela já sabia, porque Deus já havia dito, não coma, porque no dia que vocês comerem, morrerão. E o diabo explora exatamente aquilo que ela conhecia, aquilo que ela tinha visto. Então o desejo, ele vem através do conhecimento e da visão. E Deus falou comigo esses dias, nós 3:2, sobre desejo. Desejo, ele pode ser benéfico e maléfico.
Ele pode te levar para o céu e te levar para o inferno. E Deus falou: fala alguma coisa sobre isso lá para os meus filhos. Já sabem, mas eles esqueceram. Porque o homem, a vida dele gira em torno de desejo. Tem alguém aqui que tem desejo de ter dinheiro? Se alguém levantar, eu não. Vai me desculpar, mas isso não é verdade. Quem é que não deseja haver dinheiro no bolso, dinheiro no banco? Sim. Quem não tem casa, vai dizer que você não tem desejo de ter uma casa bela, bonita, própria? Claro que você tem desejo. Quem é aqui que não tem um desejo de ir na Itália? Ainda que você vê uma multidão de possibilidades, eu desejaria conhecer a Europa. Já levantou a mão, eu desejo. Mas por que você deseja conhecer a Europa? Porque você já viu nas reportagens da Itália, você já viu a cidade, a nação, já ouviu falar dela. Ela tem uma história, eu desejo lá. Aleluia. E a Bíblia diz que ela começou a ouvir, e Satanás trabalhou em cima exatamente de algo que ela tinha visto, de algo que ela conhecia, e de um desejo que Deus havia colocado no coração do ser humano. Pastor Geraldo, o senhor casou com aquela missionária ali, por quê, pastor? Tinha dinheiro? Eu saí do meu ministério, Deus me apresentou ela. Te apresentou ela? Mas só porque Deus apresentou, você casou? 3 anos depois de casar. Você vai 3 anos, só porque Deus falou, você casou? Deus falou que era ela. Deus falou que era ela, mas só porque Deus falou que era ela, você casou com ela. Vai me dizer que você não olhou para ela e desejou? Falou assim: eu com aquela mulher vou fazer uma família. Aquela mulher é a mulher do meu sonho. Fala, olha, verdade, desejou ou não desejou? Ela estava no salto, achei na mentira, mas Deus prometeu, Aleluia, glória a Jesus. Aí a Bíblia diz que o inimigo chega e começa um diálogo, não? Você conhece da árvore, não é verdade? Sim. Mas Deus falou para não comer, falou: mas por quê? Porque se a gente comer, a gente morre, não vai morrer, vai beber, vai conhecer o bem e o mal. E quem é que não quer conhecimento? Aí a Bíblia diz, olha só: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Ela viu, e agradável, era desejável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou o seu fruto, comeu e deu também ao seu marido. Se ela não conhecesse, ela não ia desejar. Se Deus não havesse dito o valor que tinha aquela árvore, o segredo que tinha ali, não tinha despertado a curiosidade dela. Quando vocês passam na rua, sabe essas árvores de amêndoa que tem aí? Conhece essas árvores? Que não é amêndoa. Vocês desejam comer aquilo? Desejam? Não tem gosto. Mas passa perto de um pé de manga, ó, até rosada. O olho chega até a brilhar. Se está no lote do vizinho, vai lá, dá uma manga dessa, dá para vender uma. Chama atenção. E Deus falou comigo: a igreja está sendo engordada pelo olhar e pelos desejos. O desejo eu coloquei, mas ele não domina. Nós precisamos aprender isso aí. Precisamos aprender. Aleluia. Quando Deus fez o homem e a mulher, Ele desejou fazê-los. Desejou fazê-los. O versículo 18 do capítulo 2, alguém pode ler para mim? Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Deus desejou fazer uma companhia. Ele falou: não, ele sozinho não é bom, então eu vou fazer. Eu vou fazer. Capítulo 3, versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua posição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido. O teu desejo será para o seu marido. Deus está falando: você desejou comer da árvore? Comeu, não comeu?
agora o teu desejo, esse desejo que eu coloquei, que você não soube dominar ele, agora o teu desejo vai ser o teu marido. E tem mais uma coisa que as irmãs não vão gostar, termina a leitura. E ele te dominará. E ele te dominará. Irmãs, quando o marido começa a querer dominar muito, fica tranquilo, fica em paz. A culpa não é só dele, não, é sua também. Aleluia. Ele vai te dominar. O desejo agora te dá a liberdade de andar à vontade no jardim, não é? Adão não estava com Eva naquele momento? Lógico que não. Ela estava sozinha dando uma passeada lá no shopping que Deus preparou, chamado Jardim para ela, dando aquela passeada. Adão devia estar trabalhando. O diabo falou: esse lado aqui é o lado mais fraco, é mais fácil de dominar, de engordar, de convencer. Eu vou pelo caminho aqui. E ali entra o pecado. Aí Deus disse: agora o teu desejo, a palavra desejo está aí, será para o teu marido e ele te dominará. Te dominará. Aleluia. Mateus 15, versículos 21 e 28. Vamos mudar um pouquinho aí. Sempre está em torno de desejo. Vamos lá, vamos terminar no tempo certinho, na hora certa. Quem pode ler? Lê o 21, de repente responde o que eu estou querendo aqui. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Prossegue. E eis que uma mulher cananeia, que saía daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Pode continuar, vamos ler o passo. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Pode ler. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pode até o 21. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo conforme tu desejas. Amém. Qual era o desejo dela? Ele disse: seja feito segundo o desejo do teu coração. O que essa mulher desejava quando foi a Jesus? A libertação da filha dela. Ela desejava a cura, a libertação da filha. Mas por que ela foi a Jesus para receber essa libertação? Porque nasceu no coração dela esse desejo. Porque ela ouviu falar. Ela ouviu falar que Jesus passava por ali. Ela tinha informações que por onde ele passava, ele libertava, ele curava, ele fazia coisas extraordinárias. Aí nasceu o desejo. Ela ouviu falar. Então ela foi e Jesus, no final, depois de colocar à prova, humilhação, desprezo, silêncio. Parece que Jesus foi mal educado, mas Jesus colocou ela à prova no final. Aqueles que esperavam a derrota dela, começando dos apóstolos, achando que Jesus, no final ela fala assim: olha, mulher, grande é a tua fé. Nem Israel tem tanta fé, achei tanta fé. Seja feito para contigo segundo o desejo do teu coração. Desejo, não é isso? Desejo. Mateus, vamos ainda em Mateus 26, 39. Agora, eu vou cansativo isso aí, mas no finalzinho a conclusão é muito interessante. Muito interessante.
Muito interessante, porque existem derrotas e derrotas, falência mais falência na nossa vida, por causa do desejo não controlado. O problema é desejo. A vida do ser humano está em torno de desejo. E desejo não veio do inferno, veio de Deus, e lá do coração, Deus desejou. Pode ler. Pastor Paulino hoje é o leitor da noite. 39? É 26. 26, 39. É isso aí, vai. E indo um pouco mais adiante, prostrou sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Querer é sinônimo de desejo. Não seja como eu desejo, mas seja como tu deseja. Passa, se quiser. Se tu deseja passar, passa. Então, desejo vem de Deus, irmãos. Paulo disse: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Não é isso? Pedro, capítulo 2, versículo, 2 Pedro, capítulo 2, parece versículo 2, se não me falha a memória, diz assim, ó: desejai ardentemente como meninos. Vamos ler. Vamos lá. 2:2. Acho que é 2:2, não tem que... Desejai É isso aí. afetuosamente, como meninos, novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que, por ele, vás crescendo. Mas não cabe uma pergunta agora. Os nossos desejos, eles estão dentro do plano de Deus? Os nossos desejos, eles estão controlados? O desejo vem de onde? Vem de Deus, mas ele nasce aonde dentro de nós? No coração? O coração é uma linguagem, né, para a gente entender, mas na verdade, na mente, e é na alma, sentimentos. Aí eu sinto vontade, eu desejo, é a alma. Então, quando o desejo é de Deus, está dentro do plano de Deus, significa que nós estamos caminhando, ou melhor, estamos no centro da vontade de Deus. A nossa mente está controlada pelo Espírito Santo. Aí ele nos ajuda, os nossos desejos são bons. E Pedro está dizendo: desejai ardentemente o leite, como meninos o leite bem. Nascido Racional. Não. Aí, cabe a nós. Os meus desejos são puros, são bons. O inimigo pega esse sentimento, essa palavra desejo que Deus colocou, coloca no coração de milhares, coloca desejo de ser pregador internacional, conferencista internacional, que não é pecado ser conferencista internacional, mas dentro deste desejo tem a síndrome de Satanás, de Lúcifer, para aparecer, ser famoso, ser conhecido. Tem gente que ora, consagra e tem desejo de ser mais santo dentro da casa de Deus. Satanás explora isso aí. E o crente, o homem, a mulher, quanto mais santo, mais pequeno, menor ele é. Ele é conservo, não é nem servo, ele é conservo, servo de servo. É o que Jesus fez. Tinha disputa, Pedro desejava ser melhor, não sei qual outro que desejava disputar a vaga. Aí Jesus falou: esse desejo aí, ele está misturado. Aí Jesus pega a bacia, água, uma toalha, vem cá. O desejo tem que ser assim, ó. O menor, o maior, aliás, lava do menor.
É sério isso aí, irmãos? Acho que é por isso que Deus está falando comigo nesses dias sobre desejo. Aleluia. Vocês acham que eu não disse para Deus, ó, porque eu vim de volta para esse Brasil aqui, fazer o quê? Eu não desejei. Eu fui falar com Deus. Mas eu desejo ganhar algo. Eu desejo ajudar. Eu desejo restaurar. Eu tenho uma missão, eu tenho um ministério. Então esse é o teu plano? Então, coloque esse desejo no meu coração. Salmo 37, versículo 4 diz o quê? Começa dizendo: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, tenha prazer nele, não é isso? E lá no versículo 4 diz: e ele concederá. Mas e se o desejo não for compatível? Se o desejo não estiver no plano de Deus? E se o desejo não for benéfico? E se o desejo tiver aquele sentimento que o querubim e o grilho, que andava no meio de pedras afogueadas, que era resplandecente, era mais sábio de todos, ele foi vítima do seu desejo. Tem muita gente que é vítima do seu desejo, ou dos seus desejos. Aleluia. Nessa noite nós precisamos, nós desejamos que essa igreja cresça. Qual é a motivação? Para dizer que a missão Europa é a missão Europa. Nós desejamos que essa obra cresça para que o céu seja povoado, que o inferno seja esvaziado, que o nome do Senhor seja glorificado, que este lugar seja um lugar, uma casa, um ponto de encontro dos crentes fiéis. Só isso, esse é o nosso desejo. Aleluia. 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 Alguém escolhido, Deus planejou um ministério para um homem, disse: você libertará o meu povo, será nazireu desde o ventre. Meu povo está em escravidão, são 40 anos, e Deus colocou dentro dele um espírito libertador. Estou falando de Sansão. Logo no início, esse desejo que Deus colocou no ser humano estava dentro dele. Ele vai na terra dos filisteus, olhou a mulher e desejou a mulher. Os pais disseram: mas esse desejo aí é maligno. Esse desejo ele vai contrair para você e para nós problemas além do que nós temos. E a Bíblia diz que ele desejou e foi avisado pelos pais, não conseguiu dominar, casou-se. E a história que não é essa, até as crianças conhecem, não é? Um outro que foi chamado pelos próprios guerreiros dele, lâmpada de Israel. Chegou um momento que eles disseram: você não vai mais lutar, abandone essa espada, porque nós não precisamos de você, você já está velho e cansado, a tua presença nos dará vitória, tu és a lâmpada de Israel, para que a lâmpada não se apague, não entre mais na batalha. Lembra dessa passagem? Davi, a lâmpada de Israel, o homem segundo o coração de Deus, pastor Chico, manda um exército para a guerra e fica. E nós conhecemos a história de Cor e Salteado. Uma certa hora do dia, ele sobe lá para o terraço da casa, está olhando e olha Batseba. Qual é o problema? Olhar. O problema é que o desejo vem no olhar. Ele olhou e a desejou. E esse desejo trouxe consequências terríveis para a sua casa, para a sua família, para o seu reinado. Davi, Deus está falando com a gente nessa noite: cuidado com os desejos. Em italiano diz: policia os desejos, recicla eles, faz uma análise deles. Nós às vezes somos vítimas de desejos não controlados, não direcionados. Vou dar um minuto para a gente analisar juntos isso aí. Deus não ia me dar uma palavra dessa por acaso, só para ficar aí cansando a mente de vocês aí.
Não. Ele falou comigo. Por que não vai falar contigo? Cuidado com os desejos. E eles vêm de várias formas, através do conhecimento, através da audição, da visão. Aleluia. O mundo, o ser humano vive em torno dos desejos. E é Deus que colocou. Aleluia. Glória a Jesus. Estamos já no finzinho. Falamos de Davi. Falamos já de 2 Pedro 2:2. Falamos de Salmo 37:4. Ele considerar os desejos do coração. Agora vamos em Mateus para a gente entender um negócio aí. Que já começamos a falar sobre isso, sobre a visão. Mateus capítulo 6, versículo 22. Jesus falando, dando várias instruções. E ele toca numa coisa interessante que a gente lê e passa batido, sem observar detalhes. É bom estudar a palavra, não ler. Ler é bom. Tem muita gente que lê a Bíblia 10, 15 vezes, mas estudar a Bíblia é melhor. Estudar é examinar, pegar texto, contexto, conhecer a história, enfim, muito bom, muito bom. O que diz Jesus aí nesse capítulo 6, versículo 22? A candeia do corpo são os olhos, são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. A candeia, a lâmpada do corpo, desse tabernáculo aqui, a lâmpada, que ilumina espírito, alma, que ilumina o corpo, é os olhos. Se os teus olhos forem bons, o que acontece, pastor? Todo o teu corpo terá luz. Todo o corpo, a tua vida será iluminada, mas essa luz é a palavra, é o conhecimento, é a presença de Deus. Israel perdeu a lâmpada, porque eles não tinham entendimento. Meu povo perece por falta de conhecimento ou de entendimento. Porque os olhos deles começaram a ver as nações, ver os deuses que eram adorados, e eles entraram por aquele caminho. Visão. Quando Deus chama Jeremias, já falei isso aqui, te consagrei, te chamei, te dei por profeta, antes que tu fosse gerado. Que bonito! Imagine se Deus falar comigo, o pastor Lorido, com o evangelista Guilherme, ele aparecesse aqui agora, literalmente falar, eu te chamei, Guilherme, antes que você fosse formado como profeta. Ele começaria a tremer e falar línguas, talvez seria até arrogado. Mas no final Deus falou, tudo bem, te escolhi, te consagrei, te chamei, te dei, mas o que você está vendo? E se eu vejo uma vara de amendoeira, eu visto bem, porque eu velo da minha palavra para cumprir. Então a visão é importante, a visão é importante. Quantos pastores missionários já apareceram naquela Europa? Mas muita gente, irmãos, são 30 anos ali vivendo ali, recebendo gente, ajudando, pegando brasileiros morando debaixo de ponte. O consulado não dava 50 euros para ajudar, eles apareciam na igreja. Tem uma que tinha 8 dormindo na igreja, e no final um deles roubou a igreja e disse que era crente, botava a igreja toda para orar. 3 horas da manhã ligava para mais de 100 pessoas. Mais de 100 pessoas, entregava revelação e tal. Uma cidade minha, não vou falar cidade. Aí, um domingo de manhã, o tesoureiro chegou, a porta foi roubada. Eu falei, aí chegou lá, tinha levado dinheiro. Tinha deixado uma soma altíssima lá, cheque não. Aí eu falei, mas estranho. Aí fui ver a chave, estava escondida na chave de fenda, bem num lugar escondido. Foi lá, abrir, forçar a porta, ficou a marca da chave, guardou a chave, é gente daqui. No final das contas, no outro dia, ele levou mais 5 mil euros de uma irmã e foi embora. Então, muitas experiências, e às vezes a gente precisa pedir a Deus discernimento.
fazendo aquela obra social, acolhendo os irmãos, né? Fugir um pouco do assunto aqui. Mas então o que acontece? Quando chegaram naquela Europa, a visão deles não era de reino de Deus, não era de alma, era eu. Era carro bonito, morar na Europa, coisa chique, morar na Europa. Aí vai lá com uma aliança, sai daqui com uma aliança já, de mamon, Deus da luxúria, Deus da fama, Deus da glória, Deus da riqueza, e chega lá, ele é tombado, cai, vai para a lama, mas tem dezenas ao longo dos anos. Mas se os nossos olhos forem, se a gente vê a obra de Deus com os olhos de Deus, nossa motivação, os nossos desejos é diferente. A gente deseja o crescimento do reino, deseja o resgate das pessoas que estão aprisionadas, a gente deseja a cura, a felicidade do próximo. Posso falar a verdade? É lógico, né? Não posso, devo. Se a gente for passar na peneira de Deus, se a gente tivesse uma peneira para peneirar, ia sobrar quase ninguém nesse Brasil. É muitos mercenários, não é? Evangelista deles. A maior parte, o desejo deles é de ser conhecido. Teve alguém que veio para o nosso ministério no passado aí, não durou um mês, chegou com fogo. Mas aí, o desejo deles, sabe o que é? Era de dirigir a igreja e ganhar. Eu falei, aqui não tem. Aqui nós vamos começar do zero. Aqui só vai colher quem semear. Ninguém vai semear para outro colher. Semeia e colhe. Ó, voltou. Passou vergonha. Por quê? A visão dele e o desejo dele não era o de Deus. E Deus nessa noite está falando, cuidado com os desejos. Vigie com os desejos. Vigie. Glória a Jesus. Aleluia. Estamos terminando, tá, irmãos? Nós vamos terminar. Vamos terminar. Aí Jesus fala dos desejos. O capítulo 5, eu marquei aqui de Mateus, versículo 28 e 29, eu não sei nem o que está escrito, mas tem alguma coisa relacionada. Vamos lá, lê aí. 5. Não, 28 e 29. De repente tem alguma anotação. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. Jesus está falando aqui, ó, se você olhar e desejar, sem ir para a cama, já adulterou. Olha, não é pecado. Só que o desejo vem através do olhar. Então o desejo ele pode dar vida, mas pode trazer morte. O desejo pode te levar à Canaã celestial, mas pode te levar ao inferno. Mas é Deus que deu. Como que Deus te dá um desejo que te cria tanto problema? Não, é só obedecer. Se nós entrarmos no plano de Deus, obedecer a voz do Senhor atentamente, Ele que vai controlar os nossos desejos. Aliás, Ele vai nos ajudar. Nos ajudar. E para terminar, nós vamos abrir Tiago 1,14. Tiago 1,14. Mas quantas pessoas já me procuraram, precisando de ministério, muitas delas endividadas. Aí a gente vai juntos analisar a situação. É porque desejavam ter, uma linguagem bem pobre, colocar o pé onde não podia, e se endividavam. Desejava ter, fazer aquilo que não podia. E a Bíblia nos fala que milita, a boa milícia não se embaraça com as coisas dessa vida, não é verdade? Só que o mundo, ele é contagiante nessa área. Nós vivemos em um mundo, um sistema complicadíssimo. Aqui no Brasil principalmente, que tentação. Tu pega um cartão de crédito, você chega na
podia comprar uma, em 12 eu compro duas. Se eu comprar duas, eu compro 4 em 12. E você só vai mergulhando. E vai mergulhando, daí a pouco está até aqui. Desejou comprar o que não podia comprar. Mas se o Espírito de Deus estiver nos ajudando, nós estivermos no controle de Deus, Ele vai falar assim, ó, não compra não, 2, compra uma. Quando você chegar o mês que vem, se estiver bem, compra a segunda. E assim você vai. Ele vai nos ajudando, Ele vai nos orientando. E nós vamos caminhando de glória em glória até chegar no céu. E não vamos atrair mais lutas além daquelas que nós temos. O Senhor está falando assim, porque eu sou bem da Europa, lá tem euro, lá não precisa comprar fiado. Vai lá para você ver, a coisa lá é apertada também. É apertada. Na Itália e alguns países da Europa, para você comprar, para pagar em 6 vezes, 10 vezes lá, você tem que ter contra-cheque, lá chama-se busta paga. Você pode ganhar 10 mil euros por mês. O meu filho, ele é autônomo, ele tem uma chamada partida IVA. Ele ganha bem, mas bem. Ele ganha 5, 6 salários mínimos. O salário mínimo lá é 1.300 euros. Ele não consegue comprar um carro novo, até hoje não consegue. E tem gente que vai ganhar 1.500 euros, um salário mínimo, ele vai na agência e compra um carro, compra uma Mercedes. Mas antes de você comprar, sabe o que ele faz, Guilherme? Ele faz um check-up da sua vida, vê se quanto você paga de aluguel, quanto você tem, quanto você gasta, ele fala para você, você só pode pagar tanto. Eles é que determinam quanto você vai pagar, não é você. Não, eu pago 500, você só pode pagar 300. Aqui é muito fácil. Até eu que vim de lá agora sem contra-cheque, sem contra-cheque, sem nada, sem taxa. Se eu quiser, eu compro um carro. Chego ali e falo, olha, eu estou querendo comprar um carro, eu pago 1.500 por mês. Não quero nem saber de onde vai sair. Está vendendo. Só que daqui a pouco tem que ir lá buscar o carro. Não vou conseguir pagar. Não é? Mas nós temos que desejar e pedir, Espírito Santo, me ajude a dominar. O que está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 14? Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Em outra tradução, pelo próprio desejo, que é a sua própria vontade, pela sua atração. Ele está dizendo aqui, ó. Mas cada um é tentado. Quem é que tenta? Deus? Diabo. É o diabo. Ele é muito sutil, irmãos. Ele chega de mansinho. Ele fala coisas bonitas. Ele até apresenta soluções. Mas no final é uma armadilha do cão. Para você ficar sempre amarrado. Porque aí você não deita e não dorme direito. Só falta tomar Rivotril, não é isso? Tem um irmão que falou assim, você dorme bem? Eu falei, eu durmo pouco, porque foi tanta obra de Deus na cabeça, mas eu durmo bem, graças a Deus. Principalmente de 2 anos para cá. Mas antes eu dormia 2 horas, passava 3 noites sem dormir. Falei, toma umas gotinhas de Rivotril. Aí eu usei a linguagem da turma aí, está amarrado. Fui ver, aquilo ali é coisa de doido, não é? Aí tem que tomar Rivotril, diazepam, e mais sei lá o quê. Vai orar, concentra na oração. É ruim, tu está orando lá, está aquele negócio, só passa a conta na cabeça, só problema, em casa é limpado, bem, mais não sei o quê. Oh, Jesus, tem misericórdia. Desejo. Eu mais o pastor Jorge, nós temos uma história, irmãos. Meu Deus do céu. Nós nascemos desejo da gente montar uma família lá, né, pastor Jorge? Que desejo atribulado. Começamos lá no fundo da casa dele, estava indo tão bem. Ele carregava a laje na variante dele, para você ver, o cara estava boa, tá, pastor Jorge? Carregava. E começou a vender, dava 50% de lucro. E falou assim, ó, vamos sair daqui, lá no fundo do quintal da casa dele, é difícil. Estava indo tão bem. Mas aí nasceu o desejo, colocou no outro irmão, porque o outro irmão era engenheiro. Ele vai dar. Ele vai ser uma isca para a gente poder ter muito cliente. Jesus de Nazaré. Aí ele entrou, e o negócio começou aí, o pastor Zé Antônio, que era diácono, lembra que trabalhava até
à noite, 1 hora da manhã. Até o pastor Jorge, coitado, tinha que correr atrás também, controlar a freguesia, espera. E nós estamos mergulhando no poço sem fundo. Aí o governo da época congelou tudo, e agora nós vamos vender 6 vezes, né? 6 meses. Quem não queria comprar uma laje para pagar em 6 meses, sem juro, e quando quisesse era só avisar. Nós pegamos o dinheiro e vamos capitalizando, compramos máquina, compra isso, compra aquilo, tranquilo. Aí quando a gente menos esperava, a inflação explode, 35 ao mês. Aí os clientes vieram tudo em cima. Quero minha laje, quero. Aí a gente fazia vendia uma para fazer 2, e vai. E nessa hora aí, meu irmão, a gente começa a gritar, Jesus! Aí ele fala assim, você não desejou? Eu estou cumprindo o desejo do teu coração. Glória a Deus, mas nós saímos dessa. Saímos. A escola deste mundo é a maior escola. A vida é uma escola. A gente aprende com os nossos erros. A gente aprende com os nossos desejos descontrolados. Falta de direção de Deus. Aleluia. Nós somos tentados todos os dias, diz a palavra. Todos os dias nós somos tentados. Engodado, atraído. Aqui está dizendo assim, ó, tentados, quando atraído, que é o sinônimo, engodados pela própria concupiscência. Da onde sai a concupiscência? Da mente, mas ela é gerada na mente, mas sai por onde? Os olhos. Os olhos. Aleluia, que Deus abençoe nessa noite. Vamos ensinar isso para os outros, irmãos. São palavras muito simples, a gente sabe, vamos ensinar isso para os outros. Cuidado quando sai na rua. Tem um obreiro nosso lá, uma tribulação tremenda, obreiro bom, guerreiro, um obreiro tão bom que ele dá a alma dele, o espírito, o corpo, ele dá a vida naquela obra. Mas ele é levado pela emoção e pelos desejos. Pouco tempo faz, ele falou, olha, eu peguei várias obras aí, estou montando uma equipe, e eu vou ajudar a igreja, e nós vamos fazer. Eu falei, mas tu está dirigindo a igreja, como é que tu vai fazer, rapaz? E ele levava a cesta básica, me visitava, estou novo, tenho força. Eu falei, vai na tua força então, é isso que você deseja? É. Com 2 meses tinha 60 crentes, daí a pouco começou a desmontar o castelo. Atolado até aqui, e o patrão não pagava, ele tinha que tirar dinheiro da família para pagar, comprou uma casa velha para reformar e não conseguia reformar, mas arrumou tanto problema. Aí veio falar comigo, falou, eu sou cabeça dura, eu sou levado pela emoção, eu erro demais. Eu falei, vai aprender com teus erros e deixa essa cabeça aí ser queimada com fogo, que o fogo vai derreter essa dureza que tem dentro. Enfim, esse foi o meu consolo para ele. E agora ele está trabalhando sozinho, mas está começando a sair, a respirar de novo. Aleluia! Vamos ser vigilantes. Levanta de manhã cedo, não decida pela emoção e nem seja vítima dos seus desejos. Vamos ficar de pé.